No final da década de 1970, a vida ainda era difícil para muitos chineses. O governo controlava rigorosamente os negócios, os preços, os empregos e a produção. A China precisava de uma grande mudança para fortalecer sua economia. Quem liderou essa transformação foi Deng Xiaoping. Ele não se tornou presidente da China imediatamente. Mas quando chegou 1978, ele já era o líder mais poderoso do país e o principal responsável por tomar decisões importantes. Deng acreditava que o Partido Comunista Chinês deveria permanecer no poder, mas ele também sabia que a China não iria prosperar se continuasse apenas com o antigo sistema de Mao Tse-tung. Junto com seus aliados Hu Yaoban e Zhao Ziyang, Deng impulsionou o que ficou conhecido como as 4 modernizações. O objetivo era melhorar a agricultura, a indústria, a defesa nacional e a ciência e tecnologia. O plano dele era simples. Primeiro era preciso fortalecer a produção, trazer novas tecnologias e abrir algumas partes da economia à iniciativa privada e ao investimento estrangeiro. Mas enquanto se discutiam as reformas econômicas, havia chineses que também pediam liberdade política. Em um longo muro na rua Sidon, em Pequim, as pessoas começaram a colar grandes cartazes. Eles escreveram ali suas reclamações sobre a revolução cultural, corrupção e as políticas erradas da época de Mao. O local ficou conhecido como o Muro da Democracia. No começo, Deng permitiu isso porque as reclamações ajudavam contra seus antigos rivais no governo. Mas a situação mudou quando não eram mais apenas os ex-dirigentes que estavam sendo criticados. Já havia ativistas pedindo democracia e mudanças no próprio sistema da China. Um deles era Wei Jingsheng, um eletricista e ex-guarda vermelho. Em dezembro de 1978, ele colocou na Muro da Democracia um ensaio chamado A Quinta Modernização. Ele disse que a modernização da agricultura não era suficiente, da indústria, do setor militar e da tecnologia. Para ele, a China também precisava de democracia para que a vida do povo realmente melhorasse. A resposta do governo foi clara. Wei foi preso e posteriormente condenado a 15 anos de prisão. Outros ativistas que pediam por mais liberdade também foram presos. Foi aqui que Deng mostrou o limite de sua reforma. Ele estava disposto a mudar a economia, mas ele não permitiria que o Partido Comunista perdesse o controle. Em 19 de março de 1979, ele apresentou os 4 princípios básicos. Ali estava declarado que a China seguiria socialista. Ela continuaria sendo liderada pelo Partido Comunista e não abandonaria as ideias principais de Marx, Lenin e Mao. Em outras palavras, a forma de ganhar dinheiro poderia mudar, mas o sistema de governo não. Ao mesmo tempo, Deng começou a fortalecer as relações da China com outros países. Em 1979, ele visitou os Estados Unidos. Essa foi a primeira visita de um líder importante da República Popular da China aos Estados Unidos. Depois que a China se tornou um país comunista em 1949, o objetivo dele era conseguir tecnologia estrangeira, investimentos e novos parceiros de negócios. A partir daí foi introduzido o sistema chamado socialismo com características chinesas. Isso não acabou totalmente com o socialismo. O governo ainda manteve grande controle sobre a economia, mas algumas atividades de mercado foram permitidas. Alguns agricultores receberam mais liberdade para decidir o que plantar. Pequenos negócios privados foram permitidos. A China flexibilizou gradualmente controles de preços e abriu-se a empresas estrangeiras, promovendo mudanças cautelosas e não em todo o país de uma só vez. Em vez disso, o governo escolheu alguns lugares para serem áreas piloto do novo sistema. Esses lugares foram chamados de zonas econômicas especiais. Nesses locais, era mais fácil para as empresas estrangeiras fazerem negócios. Há benefícios fiscais, regras de negócios mais flexíveis e maiores oportunidades para construir fábricas. Entre as primeiras zonas econômicas especiais estavam Shenzhen, Zhuhai, Shantou e Xiamen. Elas foram oficialmente estabelecidas em 1980. Shenzhen foi escolhida por estar próxima a Hong Kong, então um grande centro de negócios e comércio internacional. Já Xiamen fica do outro lado do mar em relação a Taiwan. Deng queria usar esses lugares para testar se era possível combinar um controle político rígido com uma economia mais aberta. Se o experimento falhasse, o dano seria limitado, mas se tivesse sucesso, poderia ser expandido para outras partes da China. E foi exatamente isso que aconteceu. O investimento estrangeiro começou a chegar,
fábricas foram construídas e os empregos aumentaram. Shenzhen, que antes era um lugar pequeno e pouco desenvolvido, tornou-se um dos mais importantes centros de negócios e tecnologia da China. Essa foi a grande mudança sob Deng Xiaoping. Ele não transformou a China em um país democrático. Em vez disso, ele abriu as portas para os negócios e investimentos estrangeiros, enquanto mantinha o controle rígido do Partido Comunista. Essa combinação seria a base para o rápido crescimento da economia da China nas próximas décadas. Apesar disso, as novas zonas econômicas da China cresceram rapidamente e criaram muitos empregos. A mão de obra era barata, alguns impostos baixos e as regras de negócios mais flexíveis que em outras regiões. Ao mesmo tempo, a agricultura nas províncias foi reformada. Aos poucos, o antigo sistema em que os agricultores trabalhavam juntos e o governo controlava quase toda a colheita foi sendo eliminado. Cada família recebeu um pedaço de terra que podia cultivar e foi autorizada a vender o excedente da colheita depois de entregar a parte exigida ao governo. Como agora tinham a chance de ganhar mais, os agricultores se esforçaram para aumentar sua produção. Quando chegou a metade da década de 1980, quase todas as famílias rurais já estavam usando esse novo sistema. A produção de alimentos também aumentou rapidamente. As universidades reabriram e o exame de admissão, suspenso na Revolução Cultural, foi restabelecido. Muitos estudantes, professores e funcionários enviados às províncias foram autorizados a retornar às cidades. Mas enquanto Deng Xiaoping estava reorganizando a economia, houve uma guerra com o vizinho Vietnã. Tanto a China quanto o Vietnã eram países comunistas. A relação deles piorou porque o Vietnã se aliou à União Soviética, inimiga da China na época. Em 1978, o Vietnã invadiu o Camboja e expulsou o Khmer Rouge, que era liderado por Pol Pot. O Khmer Rouge era aliado da China, mesmo matando muita gente no Camboja. Por isso, como retaliação, a China invadiu o norte do Vietnã em 1979. A grande batalha durou apenas algumas semanas, mas os danos foram pesados para ambos os lados. O número real de mortos não é certo porque os relatos são diferentes. Ficou claro que os militares chineses tiveram dificuldades contra as experientes forças vietnamitas. A guerra mostrou que a China ainda precisava melhorar o treinamento, a liderança, as armas e as táticas de combate de seu exército. Apesar da guerra, as relações da China com os países ocidentais continuaram a melhorar. Deng recebeu líderes da Grã-Bretanha, Japão, França e de outros países. A China também mudou sua abordagem ao dialogar sobre Taiwan. Ao invés de sempre usar ameaças de libertação forçada, passou a enfatizar mais a reunificação pacífica. Deng ofereceu o sistema de um país, dois sistemas. Isso significa que Taiwan poderia ficar subordinada à China, mas manter seu próprio sistema econômico e social. Taiwan rejeitou essa proposta. O governo deles não quer ficar sob o controle do Partido Comunista Chinês. Nessa época, o pinyin passou a ser mais usado no mundo todo para facilitar a leitura e escrita do mandarim usando letras do alfabeto inglês. Por isso, o antigo nome Pequim virou Beijing. Mas dentro da China, o controle do Partido Comunista continuou rígido. Um dos maiores problemas que enfrentaram foi o rápido crescimento da população. Desde a fundação da República Popular da China em 1949, a taxa de mortalidade diminuiu devido à melhoria da saúde pública. Ao mesmo tempo, as famílias foram incentivadas a ter muitos filhos. Por causa disso, a população da China quase dobrou em apenas algumas décadas. Por causa disso, em 1980, foi rigorosamente implementada a chamada política do filho único. Para muitas famílias, apenas um filho era permitido, embora houvesse exceções dependendo do local e da situação. Aqueles que violassem poderiam ser multados, perder o emprego ou punidos de outras formas. Em alguns lugares, as autoridades também recorreram ao aborto e à esterilização forçados. A política ajudou a desacelerar o crescimento populacional, mas também causou grandes problemas. Como algumas famílias preferiam ter filhos homens, aumentou o número de homens, sem que houvesse mulheres em número equivalente. Também cresceu uma geração de filhos únicos, que são esperados para cuidar de 2 pais e 4 avós. Houve também mudanças na situação das mulheres. Antes mesmo da época de Deng, uma nova lei já havia concedido às mulheres direitos sobre casamento, divórcio e propriedade. Muitas mulheres nas cidades também conseguiram emprego. Em 1980,
A China foi um dos primeiros países a concordar com a Convenção das Nações Unidas contra a discriminação contra as mulheres. Mas ainda está longe de ser igual. Poucas mulheres ocupam os cargos mais altos no governo e nas grandes empresas. A mudança também é lenta nas províncias remotas. Enquanto a economia melhora, muitos estudantes esperam que as reformas políticas venham em seguida. Um dos que eles admiram é Hu Yaobang, o secretário-geral do Partido Comunista e aliado de longa data de Deng. Hu é mais aberto a outras opiniões. Ele apoiou algumas reformas e criticou os privilégios excessivos dos filhos dos poderosos dirigentes, conhecidos como princelings. Em 1986, estudantes protestaram em várias cidades. Eles pediram por uma imprensa mais livre, um governo mais aberto e uma democracia mais ampla. Os líderes de alto escalão culpavam Hu por ser supostamente muito tolerante com os manifestantes. Em janeiro de 1987, ele foi forçado a deixar seu cargo e fez uma confissão pública de seus supostos erros. Em abril de 1989, Hu sofreu um ataque cardíaco e morreu. Para muitos estudantes, ele simbolizava uma mudança não permitida pelos líderes mais velhos do Partido Comunista. Milhares se reuniram para lamentar, mas a simples lembrança dele rapidamente se transformou em um protesto contra a corrupção, a falta de liberdade e a repressão severa. Os estudantes se reuniram em massa na Praça Tiananmen, em Pequim. Exatamente 70 anos após o movimento estudantil de 1919, eles mais uma vez clamaram por democracia. E dessa vez, não era apenas um pequeno grupo que enfrentava o Partido Comunista. Um enorme protesto estava começando bem no centro do poder da China. Em 13 de maio de 1989, centenas de estudantes iniciaram uma greve de fome na Praça Tiananmen. Eles se recusaram a comer para forçar o governo a dialogar. Eles deixaram claro que não queriam derrubar o governo. O que eles pediam era liberdade de expressão, menos corrupção e reforma política. Com o passar do tempo, milhares de estudantes se juntaram. Trabalhadores e cidadãos comuns também vieram para apoiá-los. Os altos líderes da China ficaram divididos sobre como lidar com o protesto. Zhao Jiang, o secretário-geral do Partido Comunista, queria dialogar com os estudantes. No dia 19 de maio, ele foi pessoalmente à Praça Tiananmen e pediu para que parassem a greve de fome para não colocarem suas vidas em risco. Ao contrário dele, o primeiro-ministro Li Peng acreditava que o protesto precisava ser encerrado imediatamente. Deng Xiaoping apoiou uma resposta mais rígida. No dia 20 de maio, o governo declarou lei marcial em algumas partes de Pequim. Eles enviaram soldados. Mas no início, eles foram bloqueados por muitos moradores. O protesto continuou. Na noite de 3 de junho até a madrugada de 4 de junho, os soldados voltaram a entrar repetidamente em Pequim, junto com tanques e veículos blindados. Eles atiraram contra as pessoas que bloqueavam as principais estradas que levavam à Praça Tiananmen. Muitos civis morreram ou ficaram feridos. Até agora, o número real de mortos ainda não é certo. Segundo diferentes estimativas, podem ter sido centenas, até alguns milhares de pessoas mortas. O governo chinês controla rigorosamente as informações sobre o ocorrido. No dia 5 de junho, um homem desconhecido foi filmado parado em frente a uma fileira de tanques na Avenida Chang'an. Ele bloqueou os tanques várias vezes, arriscando ser atropelado ou baleado. Não se sabe quem era ou o que aconteceu com ele depois, mas ele ficou conhecido no mundo todo como o Homem do Tanque, um símbolo de resistência contra governos opressores. Muitos países condenaram fortemente a repressão que aconteceu, mas Deng defendeu a ação militar. Ele chamou o protesto de distúrbio contra-revolucionário e disse que precisava ser contido para manter o controle do Partido Comunista. Zhao Jiang foi removido do cargo devido à sua simpatia pelos estudantes. Ele permaneceu em prisão domiciliar por cerca de 15 anos até sua morte. Enquanto isso, Li Peng permaneceu como primeiro-ministro e se tornou um dos principais rostos da repressão. O acontecimento teve grande impacto nas relações da China com outros países. Os Estados Unidos impuseram sanções e alguns países europeus também. Banco Mundial e Banco Asiático de Desenvolvimento suspenderam temporariamente empréstimos normais à China. O interesse de alguns investidores estrangeiros também caiu. Enquanto a China se tornava mais rígida, o oposto estava acontecendo em Taiwan.
A lei marcial foi suspensa lá em 1987. Aos poucos, as eleições livres e a liberdade política se ampliaram, enquanto a economia, especialmente em tecnologia e fabricação de chips, cresceu rapidamente. Após a repressão na Praça Tiananmen, o impulso para a reforma econômica na China também diminuiu. Os líderes conservadores ganharam força novamente, temendo que mudanças rápidas pudessem levar à instabilidade política. Mas Deng Xiaoping não permitiu que o país recuasse completamente. Em 1992, aos 87 anos, ele viajou pelo sul da China. Ele visitou Shenzhen, Zhuhai, Xangai e outros lugares que enriqueceram rapidamente devido às reformas econômicas. Isso ficou conhecido como a Viagem ao Sul. Lá, ele incentivou as autoridades a acelerar a abertura da economia, expandir os negócios e não deixar que as antigas ideias comunistas impedissem o desenvolvimento. Para Deng, não importava se um método parecia socialista ou capitalista. O importante era se isso ajudava a economia a crescer e melhorava a vida das pessoas. Por causa de sua forte influência, a reforma econômica voltou a ser o principal rumo da China. Aqui se formou um acordo não oficial entre o Partido Comunista e o povo. O governo não daria ao povo uma ampla liberdade política, mas, em troca, prometeu emprego, desenvolvimento, uma vida melhor e o retorno da China como uma nação poderosa. Em 1992, o Partido Comunista chamou oficialmente o sistema da China de economia de mercado socialista. Isso significa que o governo continuou comunista, mas o mercado passou a ter mais liberdade para definir preços e administrar negócios. Muitas empresas estatais foram reestruturadas, vendidas ou fechadas. Ao mesmo tempo, grandes empresas privadas cresceram rapidamente. A economia se desenvolveu rapidamente. De acordo com o Banco Mundial, desde que a China começou a se abrir, quase 800 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza. Mas houve um preço para esse rápido desenvolvimento. Reduziu-se a oferta de moradia gratuita, comida barata e alguns benefícios do governo. Muitos trabalhadores perderam seus empregos quando as antigas fábricas fecharam. A corrupção, a poluição e a desigualdade entre ricos e pobres também pioraram. Milhões de pessoas do interior se mudaram para as cidades para trabalhar. Mas, devido ao sistema Hukou, muitos tiveram dificuldade de acessar escola pública, saúde e outros benefícios na cidade. Em 1997, Deng Xiaoping faleceu aos 92 anos de idade. Para seus apoiadores, ele foi o líder que abriu a economia e melhorou a vida de milhões de chineses. Mas para seus críticos, ele usou o crescimento econômico para manter o rígido regime de partido único. Quem assumiu como principal líder foi Jiang Zemin. Ele continuou a abertura da economia enquanto o Partido Comunista mantinha o controle rígido sobre a política e a sociedade. Em julho de 1997, a Grã-Bretanha devolveu Hong Kong à China após 156 anos de administração. A China prometeu que Hong Kong manteria suas próprias leis, economia e modo de vida sob o sistema de um país, dois sistemas. 2 anos depois, Portugal também devolveu Macau à China sob o mesmo sistema. Naquela época, muitos achavam que o enriquecimento da China a tornaria mais democrática, mas isso não ocorreu. A classe média e a economia continuaram a crescer, mas o governo permaneceu sob o controle do Partido Comunista. Em 11 de dezembro de 2001, a China tornou-se membro da Organização Mundial do Comércio. Aumentou o número de empresas estrangeiras que passaram a fabricar seus produtos na China. Devido à mão de obra barata e às grandes fábricas, a China rapidamente aumentou a exportação de seus produtos e tornou-se um grande centro de manufatura. Porém, com mais fábricas, cresceram também a poluição do ar e as emissões de carbono. Em 2008, Pequim sediou os primeiros Jogos Olímpicos de Verão realizados na China. Não foi apenas um evento esportivo, mostrou ao mundo inteiro que o antigo país pobre e fechado agora é uma potência econômica e global em rápido crescimento. As Olimpíadas de Pequim em 2008 foram uma grande demonstração da nova China. Na cerimônia de abertura mostrou a longa história, cultura, tecnologia e o crescente poder do país. Em 2010, a China superou o Japão e se tornou a segunda maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Mas nem todos estão satisfeitos com a liderança do Partido Comunista. No Tibete e em Xinjiang, houve protestos e reclamações sobre o rígido controle do governo.
As autoridades responderam com prisões, ampla vigilância e segurança rigorosa. Mas o acesso à internet também foi restringido. Por meio do chamado Grande Firewall, o governo bloqueia muitos sites estrangeiros e monitora as postagens que criticam o Partido Comunista. Isso significa que, em troca da ordem e do desenvolvimento prometidos, a liberdade de expressão, a mídia livre e a oposição política são limitadas. Em 2012, terminaram os 10 anos de liderança de Hu como um dos principais líderes da China. Quem o substituiu como secretário-geral do Partido Comunista foi Xi Jinping. Ele se tornou presidente no ano seguinte. Mais de 100 anos após a queda do último imperador da dinastia Qing, a China está muito diferente. De um país fraco, pobre e dividido por guerras, tornou-se um grande centro de manufatura, negócios e uma potência global. Mas permanece a grande questão: até onde a China conseguirá equilibrar o rápido desenvolvimento com o rígido controle do Partido Comunista? Pois enquanto o país se fortalece externamente, o governo aperta ainda mais o controle internamente.